Nuestro título es una pregunta. ¿Habrá un tema más difícil en abordar que el de la educación en Sudamérica? Esto merece una reflexión profunda. Cuando nosotros vemos nuestras imágenes en la tela, podemos ver las tablillas cuneiforme, donde están uno de los primeros alfabetos. Y en esas tablillas fue escrito el épico de Gilgamesh, um dos livros mais antigos da humanidade. Allá, em Suméria, Mesopotâmia. Ao lado vemos o Popol Vuh. Educação é isso. Educação é alfabeto, que um científico como Sábato dijo, é o maior de todos os inventos da humanidade, o alfabeto. Em los códices mayas, el hablar de las imágenes era uma pequena plumita que quedava em el aire. Mas allá está o Kutodal, que é o maior livro do mundo, escrito em sânscrito e em pedra. Um dos livros mais lindos que leí, e dos mais alegres, é Jornada hacia el Oeste, ou hacia el Oriente, escrito em 1536, em China. Então, temos escrita cuneiforme, códices com imagens, temos o sânscrito, temos os ideogramas asiáticos, mandarim e japonês, ou japonês, e isso é uma forma de educação, registrar o ocorrido para os posteriores. Nós nos damos hoje um valor fantástico ao encontrar uma pintura rupestre ou uma gravura em uma cueva de 30.000 anos, e valorizamos isso muitíssimo, porque isso significa evolução da educação, desde aquele que deixou mensagem hasta nós que la recebimos. Abaixo, em esta imagem, nós vemos a Guelaguetza de Oaxaca. E que significa a Guelaguetza? La Guelaguetza é a salida de los campesinos para comemorar uma cosecha, ou suas cosechas, em uma fiesta. E eram as festas mais lindas. É uma festa de alegria, de congraçamento. Bajar as montanhas e levar alegria, levar seus produtos, levar sua cultura. Há que ter muita educação para entender isso. Então, não é só escrever educação. Quando nós vemos o quadro de Leonardo da Vinci, com suas medidas, com suas máquinas, com seus inventos, com sua cultura, com todo, quase 500 anos depois, ou mais de 500 anos depois, nós podemos dizer uma pessoa extraordinária. Mas nós não nos damos conta de como era esta educação, onde solamente os mais abastados tinham acesso a ella no passado. No passado de los griegos, no passado de los persas, no passado das grandes civilizações, que não havia espaço para todos. Havia uma seleção. Por quê? Porque, como dizia Foucault, saber é poder. Ou, dito de uma forma mais popular, saber é para servir o poder.
Sim, a educação é mais que leitura, erudição. Educação é ética, é cultura, é tecnologia, é ciência, como nos comprovou Leonardo da Vinci, que não pudo frequentar uma universidade em aquela época suja, pois não tinha a paternidade nem os médios. Sin embargo, é o homem mais conhecido no mundo por suas criações. Então, a educação é a palanca, o ponto de apoio para alcançar-se el saber, não necessariamente para se alcançar o poder. Então, se vem uma ponta de sarcasmo em dizer isso, porque quase a grande maioria que eu conozco busca saber para exercer poder. Desde o mais primitivo heredamos atos de educação com significado para a humanidade. E repetimos saberes poder de Foucault, pois em algumas sociedades é assim que ele passa a ser instrumentado por meio dessa educação. E para evitar os riscos do saber independente, algumas civilizações adotaram as castas, como a Índia, onde a divisão quedava dentro da casta para evitar riscos a los poderosos. Ou como em Europa, onde os que de sangue nobre, se diferenciavam de los plebeyos. Nas escolas para os nobres em Europa, vimos, pouco a pouco, que ellas eram obrigadas a receber os hijos de los ricos, os hijos de los mercadores. E isso permitirá lentamente o convívio de los sin nobilitas ou snobs com os nobres. E vamos ver esta segregação dentro da escola. Isso compartilhar em las partes do poder e lentamente uno erosionar o outro. Isso nos vai alcançar na sociedade moderna, em seu início, onde a necessidade de mano de obra em grande escala criará em aquelas corporações de trabalhadores medievais e posteriores aos medievais, nas escolas corporativas, como os sastres, como os albañiles, que harão suas classes de trabalhadores, que buscarão não perder o poder dentro de uma jerarquização. E isso é a forma de educação que se tem. Nós não fomos a falar dos egípcios na formação dos faraones, de los obispos. Nós nos interessa falar dele mais humilde. E nunca, em nenhuma de nossas civilizações, houve uma preocupação com a educação do campesino, de aquele que tem que dominar um conhecimento gigantesco da natureza para fazer seu trabalho de produzir alimentos. Então, nós temos que entender isso. E somente em 1450, quando há cisma religioso, quando há questionamento por comportamento indevidos de sacerdotes em la igreja, de cardinais e obispos em la igreja católica, é que nós vamos ver uma escola com maior penetração social que las veíamos anteriormente. ¿Por quê? Porque em el momento que o cisma religioso
impone a necessidade de traduzir a Bíblia hacia o inglês e depois hacia o alemão, e os reformistas criarão uma escola com visão mais social e laica, é que nós vemos a reação conservadora da didática magna do obispo Comenius, buscando restaurar todo aquilo que Georg Burckhardt, conhecido como Spalatin, George Spalatin, em Alemanha, também religioso, assessor de Lutero, havia proposto. E nós não estudamos o obispo Comenius como antagônico a George Burckhardt, quando essa é a realidade. Imagine-se nós quando vemos em astronomia um conglomerado de 100.000 galáxias e dentro delas, que parece mais um repojo ou uma cor, um puntito rojo que diz "You are here". E esse puntito rojo representa a galáxia de la Via Láctea, donde nosso Sol é um puntico. E na ECA é isso. Do outro lado, nós vemos um cucarrão, um escarabajo movendo uma pelota perfeita, gigantesca, com as patas posteriores, para demonstrar a importância do ciclo da matéria orgânica na vida deste planeta. O cucarrão deposita allí seus huevos e los mueve. E conforme los mueve, calenta e orienta. E muito recentemente se supo que ele busca orientar-se por el centro de la galáxia, de la Via Láctea. Não se orienta por el Sol, como pensavam os sábios egípcios, que lo transformaram em um Deus. Porque ele se orientava o Sol e a Terra. Nós hoje sabemos que, conforme há o calentamento, nascem mais hembras e menos machos, e vice-versa. E este ciclo da matéria orgânica na agricultura é clássico. E este ciclo, el biorritmo da vida, é fundamental para se entender por que os répteis têm o mesmo tipo de comportamento de reprodução em função do calor. Então, se nós temos uma veneração de 6.000 anos na matéria orgânica entre Sol e Terra e o galáxia, que nos últimos 250 anos foi olvidada por interesses de negócios, de uma ciência mercadológica que de ciência não tem nada, e que nós temos que hoje abominar, pero que tem um poder gigantesco, e que não é saber, é que ella é a ideologia das escolas, das universidades, dos centros de ciência, dos centros de tecnologia. Então, vamos a ser um caminho. E o caminho passa por algumas espécies de coleópteros, como escarabe, mas esses coleópteros são um tanto distintos, porque eles, quando hacen as galerias no interior de los árboles, para alimentar-se e também para sua reprodução,
Ellos depositam huevos e ao lado deste huevo depositado, ellos defecam uma porção de excremento e allí siembram uma espora, um prótalo de um hongo, de forma que, na medida que a lava se desarrolla também o hongo. A larva, quando nasce, vai alimentar-se durante todo seu período larval por el hongo. E podemos dizer que este é um ser pré-ultrasocial, um ser que hace agricultura. E esta é uma evolução, porque esses seres vão vir depois. E nós temos o mais antigo ser que hace agricultura, e repetimos isso exaustivamente, como as termitas que cultivam hongos há 135 milhões de anos, ou as hormigas arrieiras, que lo hacen há 90 milhões de anos, ou as abejas, que lo hacen há 60 milhões de anos. Pero observe uma coisa fantástica. Quando muere a reina em las termitas, ou muere a reina entre as arrieiras, desaparece a comunidade. Pero há pouco, só 60 milhões de anos, as abejas descobriram que não era por uma razão genética de sua sangue real, como dizem os britânicos, que a reina produz sua descendência. A descendência é elegida por um grupo de larvas selecionadas da própria comunidade, por supuesto, hijas, todas da mesma madre, pero que para diferenciar-se e superar a dificuldade da morte ou climática, ella recebe uma nutrição em forma de jalea real, onde vai a poder adaptar-se a qualquer dificuldade que, se fuera de origem genética, não teria como hacerlo. Por isso, as comunidades de abejas não se dispersam com a morte da reina. Elas têm uma evolução a mais. Quando vemos o topelón de Etiópia, ou Etiopia, Heterocephalus glaber, vemos que ele, a hembra, também hace esta situação, e que todas elas, desde a termita, de la arriera, de la abeja, del Heterocephalus glaber, quem hace a agricultura ultrasocial, esta ação ultrasocial, são classes de hembras adaptadas e especializadas para a produção da comida que todos vão comer. O ratão pelado não conhece o câncer, por isso é muito estudado hoje por a ciência, porque senão não teria valor também como um ser ultrasocial que produz o alimento de sua comunidade. As hembras que não podem ter hijos por uma questão hormonal, ao alimentar-se com uma composta de fermentado de estiércol de las reinas que têm os hijitos, esta alimentação hace com que ella tenha ressaltado, exacerbado el amor por los hijitos de la reina e las criam com mais carinho. Isso nós nem sequer nunca supimos. Por último, abaixo vemos o humano com sua família,
um pouco de devastação para criar o que todos os seres ultrasociais necessitam. Sem termitas, sem arrieiras, sem abejas, sem um topelão. Um território. Um território para o campesino é a coisa mais importante, tão importante quanto para todos os outros seres ultrasociais. Este território é magnífico. É onde ele transforma o solo através da matéria orgânica em el biorritmo da vida para conquistar seu alimento. Mas nós não estudamos assim na escola. Não recebemos esta educação, que é nosso tema fundamental. E por que é assim? Bueno, é fácil entender isso. Em Bretton Woods, na Conferência Monetária, em 1944, o governo dos Estados Unidos, que considerava que a guerra já estava ganada, em el Hotel Mount Washington, conseguiu reunir 44 países para criar sua decisão. E a conferência estabeleceu o valor ouro. E o preço seria $35 a onça de 31 gramos. Então, o dólar passa a ter a estabilidade ouro e todo o ouro do mundo se vai a gerenciar por el dólar americano. E nadie estuda isso. Então, os países que têm as moedas que não têm valor, porque moneda não vale nada, não é riqueza, terão que disponer de suas reservas de ouro para pagar suas deuses de guerra, para receber e pagar os créditos que necessitarão para a reconstrução, ou participar de uma economia mundial. E isso é a ordem de Bretton Woods. E os organismos multilaterais sairão com ordens internacionais para que o mundo siga este caminho. Por isso, nós vamos ver na ditadura militar brasileira, de militares cretinos e corruptos, se queimar a floresta amazônica, entregá-la a Daniel Ludwig e ao projeto Jari, para que ele queime a floresta e haga com que o índio se transforme em obreiro, para sembrar Guimelínia arbórea de Índia ou pinos hondurenses em uma região de calor. E temos hoje, já, com todos os prejuízos que houve, da celulosa Monte Dourado, pagada a preço de ouro, com uma indústria que já está, e tudo na realidade que nós não queremos ver o custo e a realidade. Por quê? Porque nós não temos uma educação para perceber esta realidade. Nós somos ignorantes em nossa realidade social, política e econômica. E vamos passar o tempo e vamos chegar dentro desta ignorância, deste autoritarismo criminoso e criminal, na Conferência de Estocolmo, onde a ditadura militar brasileira hará com que existam manifestações contrárias à conferência, porque eles eram antagônicos à realidade mundial. Eles eram retrógrados a lo que aconteceu em 1972. E aquela conferência tinha uma divisa que dizia: uma sola tierra. Nós somos avessos à educação. É interessante isso. Quando uma científica norte-americana, de nome Rachel Carson, mundialmente conhecida hoje, em 1943,
antes de Bretton Woods, um ano, recorreu a Reader's Digest, as seleções Reader's Digest, dizendo que tinha uma informação de primeira importância, que era a desaparição de los pichones de águilas, símbolo norte-americano, em los nidos en la región del refugio de vida salvaje de Pato Chant, en Maryland. El gerente dijo, no nos interesa eso porque eso no es importante. Ella continuou trabalhando e ella vai descobrir, em 1956, 57, os nódulos mamários e receber a informação que tem tumores que lhe vão matar em pouco mais de um ano, 2 anos. Essa condena à morte la hace ter coragem de escrever o livro Primavera Silenciosa. Nós não temos, então, isso. Este livro foi traduzido pela editora brasileira Melhoramentos, mas foi proibido de ser comercializado em 1963. É uma realidade muito triste ser contra a educação. Quando o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, pergunta a seu assessor, Jerome Weissner, sobre a qualidade do livro, e Jerome Weiss diz, esse é um dos nossos melhores, e esse está com câncer e está condenado à morte. Kennedy pede a ele um estúdio para a toma de uma decisão presidencial. E vão haver audiências congressuais. Em maio de 1963, se vai receber a informação, o documento está listo. O uso de plaguicidas e a máxima contenida em el livro pode ser resumido solamente em uma expressão: o impacto negativo de los plaguicidas é mais peligroso e dañino que a radioatividade e as bombas atômicas explotadas. E por que não sabemos isso? Porque na mesma época temos uma situação desgraciada que ocorreu antes e foi denunciada por Eisenhower, que deixava a Casa Blanca. Em seu último discurso em despedida, alertou ao jovem presidente Kennedy, dizendo: el complejo industrial militar, referia-se ele à Alemanha, está tendo e tomando importância dentro da Casa Blanca, e você deve abrir os olhos, porque o complexo industrial militar mantinha a mesma farda nazista e a mesma ideia nazista ou fascista que mantinha em Alemanha, onde tinha o poder, o saber e o governo. E nós não leemos isso, não estudamos isso. Por quê? Nossa educação é pré-Jorge Spalatin. Ela é elitista e conservadora. Nós não temos uma escola republicana e pública para todos. Então, nós temos que perceber. Se passaram aproximadamente 70 anos depois de Raquel Carson fazer suas primeiras denúncias. E hoje, Pato Chant, aquele
gigantesco refúgio de vida salvaje, hoy en Estados Unidos de América usted puede ver en la imagen, es la sede de 3 áreas muy importantes. Allí en Patuxente no hay más reserva natural ni vida salvaje. Allí es el Comando Cibernético de los Estados Unidos, onde estão todos os computadores e todos os controles eletrônicos do mundo. Allí está a Agência Nacional de Seguridade, onde se controla todas as informações com respeito à segurança americana. E allí está uma central de serviço de segurança, também da mesma forma. Allí trabalhava Snowden, recentemente conhecido no mundo por suas denúncias. Podemos resumir dizendo que allí, nessa central, antes refúgio de vida salvaje e natureza, é a cuna das ditaduras e criadeiros de totalitarismos do modelo norte-americano que impõe seu tipo de educação com sua ideologia e seu poder. Para nós é interessante dizer isso. Por quê? Em la agricultura, em los países de periferia, em particular em África, América Latina e Ásia, a educação, 500 anos depois, aún está transformada em serviço, relleno de la ideologia del poder da elite político-religiosa, muito lejos de uma educação republicana de igualdade, de oportunidade para todos. Allá, em los Estados Unidos, durante a Guerra Civil em 1862, foi criada por la Lei Merrill los Land Grant College, que eram escolas para treinar agricultores, não campesinos, agricultores modernos, em um tipo de agricultura que hoje nós denominamos agronegócios. E se hoje nós denominamos agronegócio, eles não nasceram depois da Revolução Verde, uma etapa. Eles nasceram allí, transplantados de 1842, de Rothamsted, Inglaterra, e da Alemanha de Justus von Liebig, para, durante a Guerra de Secessão, construir o complexo industrial militar também em los Estados Unidos. Allí, em 1862, terminava o poder do Estado, terminava o poder do carvão mineral e surgia a matriz do petróleo, que não era estatal, era privado. E ele vai abreviar o poder de todos os impérios que existem em Europa. E ele vai conduzir a destruição de África por uma ocupação em 1884, buscando salvar os reis e imperadores com a explotação e o genocídio em África. Mas nós vamos ver uma coisa muito interessante em el petróleo. Em pouco tempo, todo o petróleo do mundo estará em poucas mãos, manos da coroa inglesa, da coroa holandesa e de John Davison Rockefeller, homem que será acusado de ter mais poder que o Congresso dos Estados Unidos e poder mais que o presidente dos Estados Unidos de América. Rockefeller, como vocês veem,
tenía la Casa Blanca en la palma de sus manos y tenía el Congreso pagado a través de sus barriles de petróleo. Ele era todo o que queria em Estados Unidos. E é tão importante ele e seu impacto é gigantesco que ele é obrigado por el Congresso dos Estados Unidos a diversificar seus negócios. E isso vai trazer um gigantesco impacto em América Latina, que nós outros sequer sabemos isso, porque ele vai buscar dominar a agricultura de América Latina fora do biorritmo do sol ou da agricultura. Sua diversificação vai criar a Fundação Rockefeller, vai criar a Universidade de Chicago, vai criar o United Fruits, vai criar a United Brands. E ele vai criar uma das coisas mais raras que há no mundo, uma agricultura sem campesinos, uma agricultura com obreiros sem território em toda a América, através do cultivo do banano, da flota branca que ele vai transportar aos Estados Unidos. E as pessoas vão purgar todas as desgraças do mundo. E nós não vamos saber ler isso porque não temos educação, mesmo tendo todos os cursos de doutorados, todos os cursos de maestria, todos os títulos universitários. E a obra mais sencilla que demonstra isso é Cien Anos de Soledad, de Gabriel García Márquez, com todas as mortes e desgraças em Urabá, Colômbia, com todos os golpes de Estado em Guatemala, em Honduras, com a realidade como ocorreu em Brasil. Rockefeller vai criar em Estados Unidos e nas comunidades de africanos um tipo de agricultura tão raro, onde ele buscará destruir as comunidades florescentes de africanos ex-escravizados, liberados por la Guerra Civil. Em 1914, o Congresso dos Estados Unidos proibirá a ação de la extensión e de tecnologia rural Rockefeller em território nacional. A lei Schmidt-Lever do Congresso americano proíbe qualquer atividade de educação da General Education Board. E ella, a extensão passa a ser cooperativa, a educação passa a ser cooperativa, com um viés de exclusividade em las universidades quanto a sua tecnologia, porque a universidade tinha a função de buscar tecnologias junto a los campesinos, sistematizá-la, desarrollá-la e retornar a los campesinos. E Rockefeller hacía isso com sua ideologia de acumular moneda para dominar. Nós somos tão cretinos, tão imbéciles, que nem sequer sabemos que o Federal Reserve System, Sistema Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, é um banco privado que pertence a um conjunto de famílias, todas elas dueñas de banco, e que o dólar é uma moeda privada, e que em 1944 passou a ter respaldo por ganhar a guerra em el dólar de los outros povos que tinham suas riquezas. Então é necessário dizer isso, porque quando nós criamos uma cooperativa de campesinos para poder comercializar alimentos produzidos sem agrotóxicos, em rebeldia suprema a um modelo de agricultura ideológica cretino, estabelecido por uma ditadura militar, de militares fanáticos e analfabetos, corruptos,
Nós sabíamos o que estávamos fazendo, mas nós teníamos não que educar as pessoas a consumir, ou educar as pessoas a serem fraternas e ser socialmente justas. Nós teníamos que desenvolver tecnologia com antecedência de 80, 90, 100 anos. Imagine o reto de se desenvolver essa tecnologia. Então, é sarcasmo, a sátira, pode ser visto em estas imagens. Nós utilizávamos baculovírus em 1974, 75, e a gente de Embrapa questionava que os vírus não tinham cabeças poliédricas ativas e nós não sabíamos determinar. E nós nos reímos porque qualquer uma pessoa que tem uma educação republicana sabe que se algo tem uma concentração menor, você utiliza o doble. E que isso não era um custo, isso era simplesmente uma quantidade. Da mesma forma que você usaria a metade se tivesse uma eficiência maior, que você ia ler e observar. Então, quando Delvino Magos pede apoio para produzir biofertilizantes, ele vai receber apoio, mas o apoio é republicano. Se assume um compromisso para que ele não tenha prejuízo por isso, um campesino. E se faz um trabalho sem esconder resultados. E sim tentar aproveitar de uma situação. Muitos corruptos tentaram aproveitar dessa situação. Não foi permitido. Por quê? Eles não tinham educação republicana e eram semi-analfabetos. Tinham diplomas. Então, a sistematização de um baculovírus e um controle lento e gradual de los plaguicidas nos levou aos biofertilizantes, nos levou posteriormente às harinas de roca, nos levou ao biochar, nos levou aos fosfitos e nos levou a criar semillas campesinas. Então, a cooperativa floresceu, a população foi consciente e os ninhos foram educados. Pero a quem interessa isso? A um governo submisso, heteronômico? Não, não lhe interessa isso. Por isso que quando nós falamos de educação, nós não podemos olvidar de pedagogos. Nós temos que falar de Simão Rodrigues, é venezuelano que educou Simão Bolívar. Nós temos que falar de José Félix de Restrepo, el hombre de la paz em Colômbia e de la autonomia em Nueva Granada. Nós temos que falar de José Vasconcelos, el mexicano diplomático que crea el sistema de educação. Mas aún nós temos que venerar Antón Macarenco, que trabalha só com niños que sequer a família tem, e hace a coisa mais revolucionária, que é agarrar aquele que nem cuna tem e transformá-lo em um cidadão coletivizado. Por que não sabemos isso? Por que Paulo Freire vai ser exilado? Por questionar as desigualdades de sua terra? Por que Anísio Teixeira vai ser morto pelos militares em Rio de Janeiro? Se era professor em Harvard, mas esse é o problema. Ele poderia ser professor em Harvard e ensinar em Harvard. Ele não poderia ser mestre de escola em sua terra e educar as pessoas. Então, nós vamos a entender por que, com toda a educação de George Spalatin ou de didática magna pelo bispo Comênios, vamos a entender por que Richard Kuhn
busca criar el Soman e el glifosato. Junto com Richard Kuhn, que é prêmio Nobel em bioquímica, Conrad Henke, que é um grande conhecedor de fosfonil, dos sales de fosfonil utilizados em jabones. E nós vamos ver a catástrofe que é não só a arma química, mas o médico, doutor em antropologia, hacer as atrocidades genéticas em los campos de concentração. Hago referência ao equipo de Mengele, que era peão de um grupo de nobres germânicos del barão von Scheuer, que não sentou no tribunal de Nuremberg, que teve toda a sua equipe protegido. Esta é a realidade que nós vivimos. Então, encontrar que em 1950 os americanos disseram que um manzano, em 1950 um manzano tinha 4,3 miligramas de hierro. E essa era uma mais-valia biológica do biorritmo, do ciclo da matéria orgânica, aquella del escarabe, del cucarrón sagrado de los egipcios. Sin embargo, em 1998, a mesma manzana norte-americana, crescendo em el mesmo suelo que não tem mais o ciclo da matéria orgânica, terá cada uma manzana menos de 0,18 miligramas de hierro. Seriam necessárias 26 manzanas para ter o mesmo alimento que em 1950, a natureza e o manejo do suelo em el ciclo da matéria orgânica campesina apresentado. E que ocorre em 2020 e 2023? Nós só temos uma manzana que tem menos de 0,16 miligramas de hierro. Sin embargo, ela tem 4 ou 5 sellos ISO, tem 5 ou 6 certificações e tem uma participação em serviços de grandes corporações internacionais. E o campesino perdeu mais de 80% de seu valor, do valor de seu trabalho, em uma erosão, em uma degradação, em uma desmoralização gigantesca. Ele foi expropriado por el agronegócios e foi pensado já em 1862 em el Land Grant College, ou em Rothamsted, ou por Liebig. Por que não sabemos isso? Por isso que em 1981, nós que já tínhamos há 5 anos nossa cooperativa agroecológica e tínhamos uma base e um gigantesco território em Rio Grande do Sul, vamos a encontrar a inauguração em Witzenhausen, na Universidade Kassel, em Alemanha, uma faculdade de agronomia com métodos alternativos e ciência agronômica sem venenos, ecológicas. E quando se pergunta ao vice-diretor dessa escola por que a Alemanha faz isso, é o país que fabrica 85% dos agrotóxicos e é o país que criou a ideologia do complexo industrial militar, denunciado por Eisenhower a Kennedy em 1960, 21 anos antes, porque Eisenhower, em 1959, teve o primeiro escândalo, porque todo
el postre del Día de Acción de Gracias estava contaminado por herbicidas, aminotriazol, em la época conhecido quimicamente como amitrol. E o aminotriazol que contaminava havia sido aplicado 8 meses antes em el suelo e ascendió e subiu al cranberry rojo, que era el postre. E uma química dijo, está contaminado. E ele proibiu. E houve um prejuízo de 50 milhões de dólares em Estados Unidos. E o complexo industrial militar nazista e também americano queriam pressionar para que isso fosse liberado. Nós sabemos isso porque todo isso foi classificado para evitar a propagação e quedou classificado por 50 anos. Allí, en mismo 1959, uma enfermedade provocou uma pandemia em el mundo com o nome de talidomida, onde os niños nasciam sem braços e sem pernas. E que ocorreu? A mesma pressão sobre Eisenhower. Por isso ele dijo, o complexo industrial militar está dentro da Casa Blanca. E nós nunca entendemos isso. E passamos a ter dentro dos palácios de governo de América Latina os mesmos militares coordenando e dictando o totalitarismo sobre a população civil. E pior, destruindo os campesinos e ocupando o território campesino para que o agronegócio tomara o território nacional. Chegaremos a 1992, em la Conferência das Nações Unidas, em Rio de Janeiro. E allí se reunirão mais de 200 presidentes, ditadores e jerarcas e primeiros-ministros para ver o problema do planeta. E nada de aquilo foi cumprido. A Agenda 21 é um dos documentos mais belos, firmados por todos eles, para construir uma realidade. E não houve. Não foi aplicado. Nada de aquello. ¿Por quê? Porque havia uma nova matriz que surgia e o poder sobre o biorritmo da natureza, sobre as semillas, sobre o campesino, sobre a agricultura, era maior que o interesse em salvar o clima, o planeta e o humano. E foi defraudada a Conferência de Rio de Janeiro. Então, se a Agenda 21, que levava em consideração todo, e a ordem mundial da OMC substituiu a ordem do GATT, e nós tivemos, na realidade, mantenida e continuada por mais 10, 20, 30, 40 anos. Esta é a realidade. Sin embargo, nós allí nos reuníamos com o Movimento Sem Terra para tentar fazer o Movimento Sem Terra aquello que a cooperativa Comer não teve pernas ou dinheiro para fazer, produzindo semillas agroecológicas, porque sabíamos que dentro de 40, 50 anos haveriam dois tipos de semillas, as agroecológicas e manos de agronegócios. E as de los campesinos desapareceriam. E isso ocorreu. E as indústrias teriam solamente semillas transgênicas, que têm um serviço tão caro, que praticamente seriam impossíveis de serem cultivadas em métodos que não foram os métodos de fijação ao território corporativo das empresas
com os créditos das empresas em el interesse de um modelo ideológico das empresas. Era o suprassumo do agronegócio, substituindo os campesinos, como ocorreu em Brasil Central. E todos dizem que é uma maravilha. Por quê? Estamos sem educação, sem perspectiva e sem território. Isso é fantástico perceber. E é necessário repetir a exaustão. O agronegócio dispõe de 76% das terras como território. A agricultura campesina brasileira dispõe de 24%. Sin embargo, a mão de obra em agricultura campesina é de 74%. A mão de obra em agronegócio é só 26%. O que significa isso? Significa uma defasagem muito grande. Pero a produção de comida é de 70% na agricultura campesina, e solamente de 30% em el agronegócio. E a produção global de alimentos é de 40% para aquele que tem só 24% da terra e 14% de crédito. E a produção global de alimentos é de 60% em aquele que tem 86% do crédito e 76% das terras. Isso é loucura. Por isso surge a bestia de nome Bolsonaro. A bestia de nome Bolsonaro surge por el medo criado por los medios de comunicação. Por quê? Porque pessoas começaram a perceber o que era educação republicana. E a universidade começou a ser obrigada a receber pessoas pobres para poder estudar. E as pessoas pobres começaram a ter um rendimento maior do que os de outras élites. E isso era um absurdo. E nós não sabemos ler isso. E passamos a ter medo e sentir uma ameaça quando deveríamos ter a fraternidade e entender e construir lo novo. Pero nós somos uma farsa manipulada por interesses de propaganda e de ignorância. E os médios de comunicação são os responsáveis por isso. Nós não sabemos nem sequer perceber o valor de uma abeja em seu trabalho, que em el mundo vale um pouquinho mais de 300 milhões de dólares. Sin embargo, o que hace a abeja vale 600 mil milhões de dólares. Mas como isso? 300 milhões contra 600 mil milhões? É que a abeja, quando poliniza, a planta garantiza uma produção. Ella, quando trabalha e produz miel, quando produz jalea real, quando produz pólen de abelha, quando produz própolis, isso não vale nada. Vale 300 milhões. E que dijo Einstein? Viveremos por poucas semanas mais, 40, 50 semanas mais, depois de desaparecer as abejas. Alguns dizem 400 semanas. E nós vimos isso. Pero vimos isso sem entender que os venenos mais modernos são 70 a 100 vezes mais tóxicos para abejas que aqueles venenos que existiam em 1950. E ao não saber isso, não entendemos que uma abeja europeia, italiana ou alemã tem o peso 25 a 40 vezes maior que uma abeja melípona, e que a abeja melípona são mais de 400 espécies em América Latina, e que elas são tão pequenas que são quase invisíveis. E por que não sabemos isso? Porque nós somos medíocres. Nós cambiamos a leite materna
por la leche en polvo. E La Bestia, de Peter Brabeck-Lamat, presidente de Nestlé, tuvo a ousadia de dizer: el agua não é condição essencial para os seres vivos nem direito básico humano. Água é lucro e tem que ser privatizada. E nós vimos a revolta das mulheres de Cochabamba, em Bolívia, porque eles estavam cobrando água que é juntável da lluvia. E nós não temos coragem de usar nossa educação para questionar isso. E quando você questiona, aparece um imbecil com uma formação idiota, e uma maestria e um doutorado feito em algum prostíbulo, dizendo: não, você não pode ser radical. Esta é a realidade triste que há nesse país. George Orwell, ou Eric Blair. George Orwell dizia: em um tempo de fraude, decir a verdade é um ato revolucionário. E hoje decimos: não, a culpa é do antropoceno. Ou somos inibidos por el totalitarismo, quando, na verdade, ele tenido é moneda. Para alcançá-lo, é necessário ter moneda. E a leite materna é uma dádiva. É algo da evolução da vida, algo dado por Deus, algo sagrado, que nós não entendemos. Assim somos. E os muchachitos que passam os exames para ingressar à universidade vão visitar o órgão de extensão rural do Grupo Rockefeller, que aún funciona em Brasil, principalmente em Goiás, terra de Caiado, Ronaldo Caiado, seu governador, o homem do cavalo branco, que não sabia de que lado se sube a um cavalo. Foram visitar a Emater e receberam na plageira. E a plageira tinha a palavra menos amor e mais glifosato, por favor. Todos sorrientes, com um bolijão na mão, um dulcecito, sem saber quem são, induzidos e manipulados por idiotas, corruptos. E nadie é detenido, nadie é preso. Essa é a realidade que vivimos. Gallinas são concentradas numa densidade tão gigantesca que só podemos esperar a pandemia entre gallinas. Ela está em el aire e cerca todo, e nós não sabemos quanto comemos de desinfetantes em la carne dessas gallinas, que tem o pico mais próximo a uma cloaca que próximo ao oxígeno que necessitam para respirar. E essa é a influência A que está cercando todos e ameaçando todos, e que pode provocar um desequilíbrio horrível em função desta concentração e deste modelo ideológico. O mesmo passa com os cerdos, que numa concentração vivem de calambres por não poder parar-se ou sentar-se ou acostar-se. E em China, os edifícios têm hasta 18 pisos, onde dentro dos pisos não há residência, há solo pocilgas de cerdos. E os ascensores são tão grandes que os animais vivem allí uma realidade que é uma realidade quase parecida à das favelas em cidades da periferia da América Latina, Ásia e África. Em Estados Unidos, em Alemanha, em Europa, a concentração de animais em confinamentos, ou feedlot, é tão grande que no inverno a concentração de metano faz explotar e morrer 20, 30 mil animais queimados por metano que explotou. E isso não é uma, nem duas, nem três.
São muchísimas situações. Em Chile, os salmones vivem em uma água que tem mais antibióticos que em uma farmácia ou um depósito de uma fábrica de antibióticos. E todos cajam, por quê? Porque essa é a ideologia do poder. O livro Big Farms Make Big Flu, de Robert Wallace, publicado em 2015, decía lo que iba a ocurrir sobre a pandemia, que conhecemos como coronavírus, pero o livro alemão de 2016 era sobre o coronavírus, com métodos e protocolos para trabalhar com ele. Da mesma forma que o coronavírus disease, o livro da direita indiano, da mesma Springer Verlag alemã, é sobre o coronavírus. Não sabemos ler isso. Yuri Diegin, ou Yuri Daigin, disse em seus estudos que seguramente esse vírus foi criado em laboratório. Mas eles têm que dizer isso de forma velada, porque se disse de forma incisiva, podem sofrer tantas represálias que vão ser desmoralizados como científicos. Esta é a realidade. Nós não sabemos que hoje no mundo há mais de 1.000 milhões de hectares infestados por ervas mutantes resistentes aos herbicidas criados por grandes corporações para serem as semillas transgênicas del mañana. E que a solução para esses 500 milhões de hectares, 1.000 milhões de hectares, é deixar de usar um herbicida e usar outro para solucionar um problema. E que passe em el mundo. E esses mutantes não se sabe qual impacto tem sobre a matéria orgânica, sobre a saúde humana ou sobre os biorritmos do clima do planeta, porque são mutantes. E assim se substitui Roundup por Paraquat. E as plantas que eram resistentes ao Roundup passaram a ser resistentes também ao Paraquat e também passaram a ser resistentes ao 2,4-D. Mas antes disso, se contaminaram os vinos e as videiras. E o vinho, quando se transforma em conhaque, se transforma em dioxina. Então, a emenda é pior que o soneto. Essa é a realidade. E nadie pode dizer nada. Por quê? Porque as corporações são o agronegócio total. Sobre governos, sobre militares e sobre a educação. Então, nosso tema de educação é um tema difícil. Imagina falar de dioxinas em esta condição com pessoas imbecilizadas por el consumismo e por a idioticia de los meios de educação. Hoje se programa utilizar a dissecação do trigo. Não vai secar naturalmente em 15 dias. Não, foi programado e lo seco em 48 horas. Eu lo hago lo mismo com a cebada, lo hago lo mismo com a papa, com a piña, lo hago lo mismo com o arroz e com o maíz, que não é transgênico. Lo hago lo mismo com o frijol e lo hago lo mismo com o heno, que vai se transformar em leite. Essa é a realidade. E que temos? Temos um problema sério, porque os resíduos em tal quantidade no estômago, no intestino, vão destruir a microbiota. E nosso segundo cérebro se vai transformar em um depósito de diarreia por a perda da diversidade microbiana. Esse é o segundo cérebro. Quem está preocupado com isso?
En la periferia não há cerebro. En la periferia é diarreia constante na cabeça de militares, de eclesiásticos e de políticos. E a gente não vive, nem sobrevive, nem supervive. Vegeta como ervas de mala calidade e mala função. Então, nós temos que entender esta realidade, onde a cerveja está totalmente contaminada. Muito mais contaminada está o leite materno, mais contaminado que as cervejas. Por quê? O água, o alimento, está muito mais contaminado que a cevada de la malta. Em Alemanha, a infeliz ministra de Alimentos e Agricultura sabe que a miel alemã está 170 vezes mais contaminada por glifosato. Por quê? Porque as primeiras flores que surgem em Alemanha são de dandelion, ou diente de leão. E as abejas vão agir muito rápido, porque estão, depois do inverno, esperando a primeira flor para ser seu alimento. Mas a gente não pode fazer nada. Por quê? O complexo industrial militar impede. E ela vai passar a história como uma incompetente, denunciada por seus próprios apicultores. Uma madre mexicana prensa o maíz milenário com 8.000 anos para ser a tortilha. Seus filhos comem este maíz e esse maíz tem uma quantidade de glifosato que é 500 vezes a quantidade que existe em Europa. Pero em Europa não se come maíz. Não sei por que lá em Europa não se põe o valor que se há acá, e acá se põe o valor que é em Europa. Não, não pode, porque o centro determina o grado de contaminação dos pobres. Esse é o saber é poder de Foucault aplicado. Por isso que nós não somos cartesianos. E quando nós fazemos uma análise para denunciar uma contaminação, parece que nós estamos pregando em el deserto, porque nadie quer nem sequer escutar isso. E nós fazemos as análises, constatamos isso, publicamos as equações e ouídos moucos. Quando a ciência mexicana determina que 100% dos niños estão meando glifosato em alta quantidade, que a maioria deles está fazendo hemodiálise 3 vezes a semana, muitos já morreram, o que ocorre? Os embaixadores buscam callar ao governo, ao ministro de Meio Ambiente de México, ao secretário de Meio Ambiente de México, que é obrigado a renunciar. Esta é a realidade. Então, nós quedamos sabendo que, em 2032, 50% dos niños nascidos nos Estados Unidos serão vítimas da síndrome do espectro autista. O problema não é os Estados Unidos. Quem tem dinheiro já não tem problema. Porque vai ter 2, 3, 5 professores na classe para orientar-nos. Os pobres? Não, os pobres serão desajustados e condenados pela justiça veemente dos Estados Unidos. Essa é a realidade que vai ocorrer, está ocorrendo já. O problema é que uma classe de estudantes em África, Ásia e América Latina tem 90 alunos. E autista causa 1000 problemas. E não pode ter professores especiais, porque é proibido. Bolsonaro proibiu a presença de alunos enfermos junto a los sanos. Esta é a realidade. Então, nós temos que ter uma esperança tênue, porque se já fuera aí cambio climático, e esse cambio climático é uma ameaça,
la científica Bejo, de Venezuela, detecta que los indios Yanomamis, en la frontera entre Venezuela y Brasil, tienen el mayor microbioma en el planeta Tierra. O sea, los intestinos que tienen la más diversidad microbiana son de los Yanomamis, por sus hábitos de comportamiento, nutrición y ambiente, vida de la Tierra Negra, de los Morichaves, en la frontera, tierra llena de ácido húmico. ¿Será que nosotros entendemos eso? La pergunta é simples e, para terminar, nosotros perguntamos: por que seres vivos que vivem há 4,8 mil milhões de anos não desarrollaram um sistema que eliminara a grande produção de excrementos que cotidianamente somos obrigados a echar a la natureza? Será que não haveria uma evolução para impedir que nós usáramos tanto excremento e echar na natureza? Sean bovinos, rumiantes, peces, todos os seres vivos excretam, pero ellos excretam esses micro-organismos em suas excretas com mais energia, mais temperatura que o próprio corpo do excretor, por uma razão. E uma razão muito simples, que é recolonizar continuadamente os habitats, biomas, ecossistemas com vida microbiana, adaptada nos seres vivos no ciclo da matéria orgânica, e isso é parte da regulação biótica do clima de Gorshkov-Makariev. Então, se temos uma esperança, mientras existam micróbios, tendremos essa esperança. E podemos dizer que a diversidade de microbioma, para nós, não é novo segmento de mercado, porque hoje as pessoas estão comendo excrementos para aumentar sua diversidade, em função da desbiose de comer tanta basura, tanta coisa mal hecha, tanto veneno em la alimentação. Por isso, quando alguém habla de los rios voladores da Amazônia sendo destruídos por el incêndio ou por la devastação de la soja e los huracanes atacando 4 vezes consecutivas em Rio Grande do Sul, nós quedamos mirando ou esperando que alguém diga alguma pérola em la rádio, em el periódico, em la televisão, porque nadie sabe nem o que são os rios voladores ou a física da temperatura e dos ventos em el planeta, tanto em la taiga, como em el Congo, como em el Borneo, em todo o mundo. Pero nós sentimos as perdas de cosecha em Argentina, sul do Brasil. Nós sentimos as alterações em el lago del mar e nós sofrimos os huracanes. Então, nós temos que percatar, e as coisas são muito feias. Então, vamos ter que entender a Vernadsky e vamos ter que entender o processo de suporte e como a matéria orgânica em el suelo repara a estrutura do suelo, a vida em el suelo e os elementos cíclicos do suelo dentro de um contexto de biorritmos estudado por Krzyzewski e Tsiolkovsky. Então, isso explica como evitar a erosão, como aumentar a biodiversidade no suelo, como fazer uma produção sustentável e uma regulação climática com qualidade da água. Mas a quem interessa isso? Al banco?
No, el banco quiere ganar dinero y cuanto más devastación, más gana porque hay más miedo y hay más presión y más totalitarismo. Y nosotros tenemos que hacer las cosas de forma que exista una agroecología indígena campesina. Y esta agroecología indígena campesina nos lleva a una euritmia, que es el equilibrio y armonía de la música, de la danza, de la cultura y principalmente rellena de educación. Se nosotros não sabemos isso, não podemos entender a vida. Não, Chomsky dijo, la única esperança para o planeta são as poblações tradicionais. É verdade. Eles não conhecem moneda como nós outros. Eles não dão importância à moneda. Eles dão mais importância à sabedoria. E essa sabedoria que eles têm e dão importância não permite que se haga lo que a ignorância de uma educação mal hecha hace. Por isso que o biopoder campesino em la gestión, manejo de la fertilidad, salud de los suelos, tiene que estar en manos campesinas o nativas, de indígenas, de quilombolas. Y es eso que nosotros trabajamos. Por eso cuando nosotros hacemos los cromatogramas, leemos biorritmos de la naturaleza. Y al leer esos biorritmos, nosotros podemos interpretar lo que va a ocurrir también con el clima. Por eso que la tierra preta de índio es el suelo más fértil hecho por la mano humana. E isso tem que continuar assim, porque podemos hacer terra preta de índio em todos os continentes, em todos os territórios, em todas as áreas. E isso é a equação campesina. Esse é o triângulo de poder campesino, onde está a questão agrária, a agroecologia e principalmente a conquista do território por meio da reforma agrária. Se nós compreendemos a vida microbiana em el suelo, entenderemos o manejo das avanças, entenderemos a realidade de construir o clima do planeta como identidade, de produzir tanto química, biológica como física, os valores para compreender esta realidade. E então nós teremos o suelo vivo, em uma atmosfera, em uma biosfera, em uma geósfera e uma hidrosfera. E venham todas essas 4 atmosferas, biosfera, hidrosfera e geósfera, essas 4 esferas reunidas para formar o suelo vivo. Então, nós podemos dizer, e por que passamos 250 anos dizendo que o suelo era suporte inerte da raiz? Porque gente corrupta dizia que hacía ciência, quando eram mercadores da morte, da desgraça, da erosão, eram pessoas totalitárias. Então, o suelo passa a ser um componente importante para a construção de um valor maior. Se nós, a cada dia, entendemos que na natureza do cosmos há um valor espiritual na vida, que os indígenas do altiplano boliviano peruano chamam de Pachacamac, que existe uma vida material, que esses mesmos indígenas dizem Pachacamama, que existe uma vida social em esse cosmos natural, que os indígenas do altiplano denominam Pachancanchana. Nós teremos uma cultura com educação em Pacha, sentir como cultura. Por isso, a espiritualidade entre os mayas, em suas escolas de agricultura, combinam a cosmovisão do Alto Peru
com essa realidade. E essa é uma liberação, é uma teologia, é um conhecimento local que chega à nossa agroecologia, dentro de uma pedagogia de reconhecimento das três dimensões, do espiritual, da identidade e da produtividade. E suas combinações, que nos dá uma garantia. É cosmos, como cosmosvisão, os corpos como conhecimento e as práticas como prática, permite em la natureza uma cultura e uma educação, com valores antropológicos, étnicos, científicos e também agronômicos. Então, nós vamos ver aquelas esferas anteriores, agora com novos nomes, onde o espiritual, a identidade, a produtividade, se combina e forma intersecções como o espiritual e a identidade, como a identidade e a produtividade, como a produtividade e o espiritual. E todo isso nos leva ao centro, em um conjunto e núcleo denominado espiritual, identidade da produtividade, da agroecologia indígena campesina mágica. E allí, entonces, nosotros vamos ver que la jalea real es distinto del miel, para que las abejas reinas sean sustituidas sin destrucción de la comunidad. Esta es la ecuación del clima. Pero el agronegocios quiere que nosotros comamos el caro, aquele miel hecho com produtos del maíz. Nem sabemos o que é a epigenética das rendas das abejas. Nem sabemos o que é evolutivo. Temos el ódio e não queremos que os niños das escolas públicas comam o alimento orgânico do PAA, porque são mais morochitas, ou mais negritos, ou mais pobres. Somos medíocres, porque nós somos pessoas egoístas e sem valor. Não sabemos ler um quadro onde a consagração de la cosecha com a concentração mística de la vida permite entender lo sagrado que é o alimento. Um alimento de 8.000 anos, construído como uma atividade ultrasocial, como mostra o quadro. Nós sabemos ler Comedores de Papa, de 1885, de Van Gogh. Nós sabemos interpretar a mirada de cada deles e o desespero do artista em pintar essas cores lúgubres para marcar a tristeza e escárnio com que eram tratados aqueles campesinos na Europa, quase moderna. E quando o vice-presidente Henry Augustus Wallace, embaixador plenipotenciário de Roosevelt, chega a México, disse, em documentos registrados na Universidade de Chicago, se o povo mexicano continua produzindo sus semillas como há 8.000 anos, jamais Estados Unidos terá aqui um mercado de êxito e crescimento infinito, como é nosso interesse. Por isso, o Grupo Rockefeller, em 1966, cria o CIMMYT, Centro Internacional de Melhoramento de Maíz e Trigo em México. E allí, na pedra fundamental, havia uma placa que dizia Centro Internacional de Maíz e Trigo para melhoramento
dizia: acá produziremos maíz e trigo para a humanidade. 30 anos depois, eles foram obrigados a cambiar a placa e a placa dizia: Sistema Sostenible de Maíz e Trigo para os Pobres. E luego se cumprirá 30 anos e o sistema dirá: Sistema Sostenible de Maíz e Trigo para os indigentes miseráveis. É assim a evolução da pobreza e da miséria, e também da educação heteronômica, de João Martínez Xavier. A diversidade do maíz perdemos porque o maíz híbrido é feito com poucas espécies e tem um número de fileiras finitos. Não conhecemos todos os maízes e a diversidade do maíz que hace com que ele seja infinito nas combinações campesinas ou indígenas. E não sabemos o que quer dizer o maíz rala com 1 metro em sua espiga e com uma quantidade de linhas de granos tão grande que uno se queda crendo que aquello é algo fantasioso ou que não existe. Então, para terminar, el niño com uma sonrisa te entrega uma papa. Há mais de 8.000 anos, eles vêm ordenando esta papa para que todos os 33, 34.000 genes que existem em ella estejam em ordem. Vem um idiota e agrega somente um gene, e disse que passou a ser o dueño da papa. E todos os cúmplices criminosos dizem que isso é verdade. E se dizem economistas, se dizem estrategistas, se dizem generais, se dizem cardinales. E nós não sabemos reír disso como ri este ninho. Ele tem na mão, não na papa, um escárnio. E nós sequer sabemos o que é escárnio. Então, Patrícia Piccinini nos traz la perra mãe ou la madre perra com seus filhos. E não sabemos ler a sensação do artista australiano e o que significa educação. Nem a arte conseguimos ler. E há idiotas nas universidades que discutem epistemologia, onde verdades nativas e crenças piratas disputam um conhecimento que, quando é heteronômico em servidumbre, serve para aislar el egolatra del consumista, ou ambos del corrupto, ou em tríade ou trisalo, como agora sai nos periódicos, esta convivência de eixos. Pero a esperança existe. Ninhos de chiapas sorriem como se fueran extraterrestres. É lindo isso. Esse é o mañana. Lo mais lindo é que nós podemos fazer parte dele. Com jalea real ou com miel. Ou de outras formas melhores. Creemos que podemos entender o que é educação e podemos entender algo muito mais.